Falar agora sobre a seção 2.4, diferenças entre as equações lineares e não lineares. Bom, a grosso modo vamos ter o seguinte: as equações lineares, como vimos, têm um método para serem resolvidas, o método do fator integrante. E esse método nos leva diretamente a uma fórmula, como vamos ver, uma fórmula que nos dá a solução. Bom, isso não vai acontecer para as equações não lineares. Equações não lineares não têm, em geral, uma fórmula para todas elas. Cada equação tem que ser tratada como um caso particular. Então, cada caso é um caso, no caso das equações não lineares. Tá bom? Vamos ver que existe uma diferença em quanto ao teorema de existência e unicidade, que vai ser abordado aqui. E a outra coisa importante é o seguinte: em geral, em matemática ou em física, nas áreas aplicadas, as equações lineares são aquelas que podemos resolver no papel. Tá? Isso é chamado de resolver analiticamente, no papel. As equações não lineares, em geral, não podemos resolver no papel, a menos que sejam separáveis. Essas equações têm que ser resolvidas numericamente. Tá? Então, numericamente é o contrário de analiticamente. Analiticamente é no papel e numericamente é no computador, com uma solução aproximada. Então, essa é a principal diferença. Só que a maioria dos problemas que aparecem no mundo real são equações diferenciais não lineares. Tá? Então, um dos métodos mais comuns aplicados nas áreas aplicadas, física, biologia, é linearizar a equação. Linearizar a equação para poder resolvê-la, porque as equações lineares podem ser resolvidas no papel, analiticamente, e existe um controle sobre as soluções que eu não tenho com as equações não lineares. Então vamos ver esta seção 2.4. Vamos ver principalmente o teorema de existência e unicidade e alguns exemplos sobre equações lineares e não lineares. Muito bom, então vamos continuar nesta parte. Então vamos lá. Diferenças entre equações lineares e não lineares. A equação pode ser linear, me pergunta a equação linear. Se a equação é linear, se ela tem uma forma específica, se essa equação diferencial que está aí pode ser escrita desta forma, tá? Onde P e G são funções. Estava chamando P e Q, mas na verdade são P e G. P de T e G de T. A outra, se a equação não é linear, me pergunto, ela é separável? Se ela é separável, podemos resolver por integração. Lembre que se uma equação é separável, eu posso encontrar esta função de duas variáveis. Perdão, a integral de x, aí errei, tá? H de t y, não h de x y. Porque estou trabalhando com em lugar de x t. Tá? Isso é uma solução implícita. Tá? Se a equação não é separável, não posso fazer nada. Tem que usar métodos numéricos, em geral, para resolver a equação. Computador. Tá? Agora, se a equação for linear, eu tenho um método, o método do fator integrante. Tudo bem, o método do fator integrante consiste em introduzir uma função auxiliar, que é essa aí. A P de t foi dada, então podemos de fato definir essa integral, colocar essa integral definida aí, tá? Em outros colocamos a integral indefinida, mas quando seja necessário colocar a integral definida para definir mi de t. Lembra que essa é a função mi. Essa função mi é tal que se eu multiplico toda a equação pela função mi, essa exponencial, ela vai fazer com que o lado esquerdo da equação vire exatamente a derivada de um produto. E aí podemos integrar a equação, integrando ambos lados, tá? Porque a integral da derivada é a própria função. Então, se eu integro isto aqui, integro ao outro lado, de t0 a t, tá? Então vamos ter, depois de resolver tudo, como já vimos em outros exemplos, vamos ter que chegamos aqui. Chegando a essa expressão, podemos isolar y de t. Tá? Vamos separar aqui a linear de não linear. Eu tentei fazer uma coisa aqui, mas não deu certo, deixei como estava e coloquei a solução aqui embaixo. Porque, al final, nessa última equação é possível isolar y de t. Tá bom? Tudo bem, então temos uma fórmula no caso linear para calcular as soluções. Isso vai ser mais ou menos verdadeiro em geral,
que as equações lineares nos permitem ter fórmulas para resolver, tá? As equações não lineares não têm uma fórmula. Uma coisa muito importante é que precisamos que as funções p e g sejam contínuas em um intervalo i que contenha o ponto t0. Tá? Quando isso acontece, essa função mi nunca se anula. Tá? Nunca se anula nesse intervalo. E também essa integral existe e é uma função contínua, porque essa integral é uma função de t. T está variando, t0 está fixo. Tá bom? Vamos precisar isso, porque na solução está expressada em termos dessa função. E vamos precisar que o denominador não se anule. Tá? Mas é necessário que as funções p e g sejam contínuas. Por isso, existe este teorema 2.4.1, cuja hipótese principal é supor que P de t e G de t são contínuas num intervalo aberto I, que contém o ponto T0. Tá? Se isso acontece, então existe uma única solução definida em todo esse intervalo I, onde P e Q são contínuas, do problema de valor inicial. Tá? PVI significa problema de valor inicial, que tem uma equação e uma condição inicial. Tá bom? Então, vamos por partes com este teorema. O que significa esse teorema? Bom, aí tentei dar uma arrumadinha aí, bonitinho, tal, só porque eu gosto de brincar com isso aqui. Mas tudo bem. Eu dei uma arrumadinha. Bom, vamos ver o que significa esse teorema. Primeiro, essa parte que eu sinalizei em verde aí são as hipóteses, tá? Então, as hipóteses. E a parte que termina depois do então é a tese ou a conclusão. Ou seja, as hipóteses implicam uma conclusão. Então, se P de t e G de t são contínuas em um intervalo I, existe solução e ela é única. Ou seja, a afirmação são duas, que existe uma solução e que ela é única. Mas mais ainda, está falando que ela está definida em todo o intervalo I e que não há restrições sobre essa y0, pode ser qualquer coisa. Tá? E ela está definida no mesmo intervalo I onde P e G são contínuos. Tá? Vejamos um exemplo aqui. Neste caso, a função P é 1 sobre t e a função G de t é a função constante igual a 2. Tá? Colocamos uma condição inicial, y de 1 igual a qualquer coisa, y sub 0. Então, aqui é importante, isso não vai interessar, y sub 0 pode ser 1000, pode ser menos 1000, qualquer coisa. Então, como P de t é contínua, 1 sobre t é contínua no intervalo que contenha 1, então coloco um intervalo 0 infinito, não posso mais porque essa função não é contínua em 0. Que de t não tem problema nenhum por ser uma função constante e sempre contínua. Então, o teorema anterior 2.4.1 nos diz que existe uma única solução, que existe solução e é única. Tá? E essa solução y de t está definida no mesmo intervalo I, que é o intervalo 0 infinito, tá? Onde P e G eram contínuos, chamei de Q, mas P e G são contínuos, tá? Chamei de Q de T, mas. E ela está dada por esta fórmula. Aqui eu errei porque era a exponencial da integral de P de T e não, tá? Isso é mi de t, então aí era a integral, não era 1 sobre essa exponencial da integral. Então, depois eu vou corrigir isso. Então, essa é uma fórmula. Isso aqui embaixo dá a exponencial de logaritmo de t, mas como exponencial e logaritmo são inversas, dá t. E aqui, corrigindo, isso dá isso aqui é a exponencial da integral, tá? Então, essa me dá, de novo, me dá a exponencial de logaritmo de s, que dá s por 2. Tá? É isso. A integral de 2s é s quadrado, quando é igual a t e quando é igual a 1, e todo dividido por t. Tá bom? E arrumando resolvendo isso aí, eu vou ter, quando é igual a t e quando é igual a 1, dá isto, mais y0 sobre t, e arrumando mais ainda, fica esta expressão. Então, observem que eu tenho a solução, e a solução tem um domínio, e o domínio é o mesmo. Isso vale para t em 0 infinito. E 1 está aí dentro, que é a condição inicial. Y de 1, tá? Quando o tempo é 1, dá exatamente y0.
Então a solução parece que está certa. Não sei se eu errei alguma coisa. Tá aí erro de conta, mas não erro de conceito. Tudo bem. Então, agora, esse é o teorema de existência de unicidade para equações lineares. Ele afirma que a solução é única, mas ele afirma que o domínio da solução é todo um intervalo I, onde P e Q, ou P e G, sejam contínuos. Teorema geral, caso geral, quando a equação não é linear, não é uma equação diferencial qualquer, pode ser não linear, pode ser separável, mas não é linear. Neste caso, a equação pode ser escrita dessa forma, onde f é uma função de duas variáveis, depende de t e de y, tá? É uma função de duas variáveis, então ela está definindo um plano t y, tá bom? E então, eu pego esse ponto aqui, eu fiz uma bobagem aqui, mas tudo bem. Eu pego esse ponto t0 e y0, ele tem que estar em algum lugar, vou colocá-lo aí. T0 e y0, está em algum lugar no plano. Então, a existência de solução vai depender desse ponto, da condição inicial, ponto T0 e Y0, que não acontecia no caso anterior. Suponha que existe um retângulo, que vou corrigir, um retângulo R. Um retângulo sempre se dá como um produto cartesiano de um intervalo por outro intervalo, tá? AB por CD. Tal que essa função e sua derivada parcial com respeito de Y são contínuas nesse retângulo R, que eu vou usar uma letra mais bacana R aí. Então, a questão, isso vão ser as hipóteses, que essa função, seu ponto T0 e Y0, e existe um retângulo R aí, que esse retângulo, aí é AB e aqui é CD, por isso o intervalo é AB por CD, tá bom? Se existe esse retangulinho tal que dentro desse retangulinho a função e sua derivada parcial com respeito a Y são contínuas, então existe solução e é única. Existe solução e é única, tá? Não existem duas soluções. Mas precisamos desse problema, vamos chamar asterisco esse problema. Então, existe solução única de asterisco. E essa solução está definida em um intervalo contido no intervalo AB, que tá? Onde vai estar T. Então, aqui está o intervalo AB, aí está o ponto T0. E existe um intervalo menorzinho, aí não tenho controle sobre esse intervalo menorzinho, onde a solução existe, tá? Agora vamos repetir então aqui, a questão é que eu tinha que localizar o ponto T0 e Y0 no plano e ver se existia um retângulo assim, AB por CD, um retângulo, e tal que dentro desse retângulo a função f e sua derivada parcial com respeito de y eram contínuas. Então, o que acontece é que existe uma solução y de t definida em um pequeno intervalo em torno de t0, tá? Mas de fato, o que mais comumente acontece é que essa função ela encontra assíntotas nos extremos. Então, não é possível estender a solução além desse pequeno intervalo, tá? Esse intervalo é menor que AB. Tá? É menor que todo AB, mas não tem controle. Eu nunca vou conseguir saber a priori de que tamanho é. Eu sei que existe a solução e está definida em um intervalo aberto, mas a gente não tem controle sobre o tamanho desse intervalo, tá? Essa questão já para matemáticos, mas é um fato, isso é muito importante na equação diferencial. O método de resolução, a prova desse teorema está na seção 2.8 do livro, tá? Então, vou pegar agora o exemplo 2 do livro. Isto é uma equação separável, tá? E observem que a função f de xy, neste caso, vai ser essa fração. Isso vai ser a função f de xy e sua derivada parcial vai ser essa. E as hipóteses do teorema é que essas funções sejam contínuas em um retângulo. O método de separação de variáveis vai nos levar a esta solução, tá? Solução implícita por separação de variáveis. Mas tudo bem, a questão é que esta função e sua derivada elas não são contínuas ao longo dessa reta y igual a 1, tá? Porque se anula o denominador em ambas, tá? Então essa função e sua derivada parcial não são contínuas ao longo dessa reta, tá?
Então, se eu quero que y de 0 seja igual a menos 1, vou ter estas soluções aqui. Estas vão ser a solução geral, digamos, as curvas de nível. Aí a constante C está variando. De fato, bom, aqui não me lembro quanto era o valor da constante C nesta solução particular, que em 0 vale menos 1, y de 0 igual a menos 1. Tá bom? Eu fiz uma coisa que eu tentei copiar esta solução, mas está errada. Temos a solução implícita, tá? E esta seria a solução explícita, mas não é. O sea, esqueci de falar, mas porque observen que y de 0 não dá 1, não dá menos 1. Então isto não é. Então corrigi. Na verdade, isso não era verdade. A solução, corrigindo, para que y de 0 dê menos 1, aqui era mais 4. Tá? Então, este exemplo, na verdade, está, se vocês encontram em www.typdx.ufes.br, tá? Na seção separável. Esta é a solução implícita, na verdade, esse C tinha um valor, que não lembro quanto era, acho que era 4 também. E acá temos a solução, aí temos a solução explícita, não? Neste caso, foi possível encontrar a solução explícita. Em geral, não é possível, você fica com a solução implícita, tá? E o domínio é de 2 até menos 2 até mais infinito. Esse é o domínio da solução. Tá? Agora, com essa mesma equação diferencial, podemos ter mais de uma solução. Ou seja, não vamos ter a conclusão do teorema de existência e unicidade. Mas isso porque não satisfaz as hipóteses do teorema de existência e unicidade 2.4.2. Neste caso, a função f de xy estará dada por isso aí. Tá? E essa função, ela tem um domínio. O domínio dela está claro no plano. Ela é contínua no seguinte conjunto do plano. Vou escreverlo aqui. É o conjunto de todos os x e y. X pode ser qualquer, mas y não pode ser 1. Porque se anula o denominador dessa expressão. Portanto, sobre essa linha reta, essa função não é contínua. Isso não está no domínio da função. Essa linha vermelha não está no domínio da função. E observem que y de 0 era 1. Então, no ponto 0, 1 está sobre o conjunto de descontinuidades da função. Tá? Isso vai ser com que não satisfaça a hipótese do teorema, que era que a hipótese do teorema que existia um retângulo em torno a esse ponto onde f era contínuo e sua derivada parcial com respeito a y também. Neste caso, f não vai conseguir ser contínuo nesse retângulo. Então, a conclusão do teorema não vale e resulta que esse problema de valor inicial tem duas soluções. Tá? Uma com mais e outra com menos, quando y de 0 igual a 1. Porque nesse ponto 0, 1 não está no domínio de continuidade da função. E vamos ter duas soluções para este problema de valor inicial.